Bom dia, está no ar mais um Diálogo Aberto, seus programas de todo domingo pela manhã aqui para tratar de vários assuntos ligados a questões nacionais, questões regionais, assuntos de uma certa forma que são pertinentes a toda a população do Brasil, de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande e por que também não do mundo, né, como nós tratamos de alguns assuntos aqui. Meu convidado de hoje, jornalista Fausto Britz, aqui hoje, ele que é diretor e proprietário do site 01 Informa. Fausto, muito obrigado pela sua presença aqui. E o Fausto vai me ajudar nesta missão aí de comandar a entrevista e tirar o melhor do nosso entrevistado aqui. Ele foi eleito recentemente o segundo melhor parlamentar do Congresso Nacional, atrás apenas da senadora Ana Amélia, do PP. Esse ranking é feito pelo site políticos.org.br, que dá transparência ao trabalho dos nossos políticos em Brasília. Nós vamos conversar hoje com o senador Valdemir Moca, o senador Moca do PMDB de Mato Grosso do Sul. E vamos falar sobre essa atual crise, né, que envolve aí o comando do nosso país. Bom dia, senador. Muito obrigado por estar com a gente, ter dedicado um tempo seu, que a gente sabe que é corrido, para vir aqui no programa. Bom dia, Og. Bom dia, Fausto. Eu vou dizer que eu estou diante de dois amigos, né? Antes de longa data. Qualquer coisa. O que conheço de muito tempo e o Fausto, que me conhece desde a época que eu fui ainda vereador aqui em Campo Grande, ele cobria a Câmara Municipal. Bom, senador, logicamente nós não podemos fugir desse assunto. Eu gostaria de saber qual é a sua avaliação sobre essa enxurrada de denúncias envolvendo cada vez mais o presidente Temer, que é do seu partido, né, que surgiu com a delação aí do diretor-presidente da JBS, o empresário Joesley Batista, né, principalmente afirmando que toda essa rede de corrupção envolvendo o grupo JF começou aqui em Mato Grosso do Sul. Queria que o senhor fizesse uma avaliação disso. Como é que o senhor vê essa, digamos assim, essa delação, essas denúncias que o Joesley tem feito? Acho que erraram na mão em relação a esse grupo JBS. Quer dizer, nós estamos falando de um grupo que fez, né, deve dinheiro para o INSS, pegou dinheiro subsidiado com o BNDES. Aqui mesmo no nosso estado existem casos de que foram comprados 2, 3 frigoríficos fechados, né? Tinha 3 frigoríficos próximos um dos outros, foi fechado 2 e deixado só um, criando desemprego, criando dificuldade na arrecadação dos municípios. Quer dizer, o cara simplesmente saiu do país e está livre. Você não pode nem sequer fazer uma ação contra ele. Então, eu acho que é um pouco exagerado, né? Mas eu acho que se há alguma coisa comprovadamente, com prova, a pessoa que participou disso, evidentemente que tem que ser punido. É a única forma que a sociedade civil pode acreditar, né? Aí você está falando de instituições, do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, do Legislativo, e é preciso, é necessário, é imperioso que essas instituições funcionem e que tenham o respeito da maioria da população. Senão, nós vamos para um caos absoluto e muito, muito preocupante. Mas como é que fica a situação política, na avaliação do senhor, do presidente Michel Temer, que foi atingido de uma forma muito grande? Sem dúvida. Agora, veja como são as coisas, né? No Supremo, não quero entrar no mérito do juiz e tal, mas a chapa foi absolvida. Bom, então, isso era a coisa mais provável, era a cassação, e aí você realmente, porque se houvesse uma cassação, é como se não tivesse existido eleição. Aí você poderia, sim, convocar uma eleição direta, né? Mas, e não tendo isso, o segundo passo, o Ministério Público vai oferecer uma denúncia que tem que passar pelo Supremo, o Supremo tem que aceitar a denúncia
E essa denúncia, depois de aceita pelo Supremo, ela vai à Câmara e precisa de 370 e poucos votos, sim. Então, é uma coisa difícil de acontecer, digamos assim. Então, na prática, a não ser que apareça um fato novo, mas na prática vai ficar uma situação que eu acho ruim, porque você acaba tendo uma situação instável, né? Isso é ruim politicamente, e o pior, acaba prejudicando a economia, embora as últimas semanas tenham mostrado que a economia tende a se descolar dessa parte da política, o que seria muito bom nesse momento. Agora, senador, o senhor não acha que, independente das denúncias que foram feitas até agora pelo Joesley, o senhor não acha que a atitude do presidente de tê-lo recebido fora de uma agenda, num horário que não estava previsto, recebê-lo pessoalmente dentro da sua própria casa, o senhor não acha que isso subentende-se um erro de uma figura como o presidente da República ter feito? Eu acho um erro o fato de ter recebido a figura que recebeu. Esse eu acho um erro. Agora, o horário, 10 e pouco, né, o próprio procurador da Geral da República já foi recebido muito mais tarde na casa do presidente. Então, eu deixo claro isso, acho que é um erro da assessoria ou de quem marcou. Isso comigo, por exemplo, jamais aconteceria. Se ficar realmente comprovado isso, eu já disse isso em várias vezes. Aliás, eu fui numa audiência com 17 senadores e disse ao próprio presidente, então usei uma expressão muito comum aqui na fronteira. Ó, da onde eu venho, aqui na fronteira, nós temos um ditado, a franqueza conserva a amizade. Senador, o presidente recebeu esse empresário hoje delator, numa conversa que, em tese, em alguns pontos, uma conversa não muito republicana. Tá? Perante a população, agora ele veio e chama o empresário de notório bandido. A população não desacredita mais dos políticos numa situação dessa? Como que o senhor avalia essa diferença de tratamento? Eu vou repetir a mesma coisa que eu já disse, né? Eu, Moca, não o receberia, pelo exatamente o que ele já tinha demonstrado aqui no nosso Estado. Então, para mim, houve até uma grande mobilização aqui na Acrisul, né, de repúdio ao que estava acontecendo no Estado. Quer dizer, parte do dinheiro era um dinheiro subsidiado pelo BNDES, que estava sendo usado para comprar plantas, né, e deixarem fechadas, né, para que se formasse um verdadeiro monopólio. Né? E todos nós sabíamos, quantos de nós vimos aí propaganda de meia hora, aí que a melhor carne, que era a melhor coisa. Os frigoríficos nossos locais sofreram muito, a ponto de que agora vai ter que ter um recurso, e terá um recurso especificamente de financiamento para os pequenos e médios empresários. Mas o governo anterior tinha uma política das chamadas grandes campeãs. Né? E não foi só a empresa da JBS, várias outras empresas foram tratadas de forma diferenciada, com juros menores, em detrimento da maioria das empresas brasileiras. Ok. Bom, senador, nós vamos fazer um pequeno intervalo e o Diálogo Aberto volta daqui a pouquinho. Só mais um instante. Bom, estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com o senador do PMDB, Valdemir Moca. Senador, trazendo agora a questão
né, no âmbito regional. Na entrevista que saiu na semana passada, na revista Época, o empresário Joesley Batista afirmou categoricamente que essa grande rede de corrupção em troca de benefícios fiscais teria começado aqui em Mato Grosso do Sul, na época do governo de Zeca do PT. Na época o senhor era deputado. A Assembleia, em algum momento naquela época, conseguiu perceber esse tipo de movimentação ou que esse tipo de proximidade da JBS com o Estado não era uma relação saudável, não? A JBS, nessa época, ela não tinha essa importância que passou a ter, né? Era mais uma grande rede de frigoríficos. Agora, isso é muito difícil, porque é muito técnico isso, né? É feito em relação a incentivo fiscal. Para ser sincero, não saberia nem dizer como é que funciona isso, essa coisa do incentivo. Eu sei que você atrai empresas e aí começa a colocar em dúvida gente muito séria, que veio aqui através de incentivo sério. Os 3 governos afirmam que isso nunca existiu. Eu, da minha parte, confesso que nunca tive conhecimento, nunca ouvi falar disso, né? Vim conhecer agora, depois de toda essa confusão, essa delação do empresário. Essas denúncias, trouxe Mato Grosso do Sul para o centro desse furacão nacional aí, né? Isso muda o quadro político aqui em Mato Grosso do Sul? Eu diria que, a nível nacional, o quadro não é diferente, né? A gente que convive lá no Senado, não tem um Estado hoje que tem alguma coisa, um cenário diferente, politicamente. Por quê? Porque é muito embaçado. A cada semana sai um fato novo, a cada semana tem uma denúncia, um escândalo, uma coisa, e que as pessoas estão envolvidas. E eu, quando digo pessoas, estou falando de grandes lideranças, né? Quem poderia imaginar que nós estaríamos vivendo um quadro como esse, né? Então, é muito difícil você fazer qualquer previsão. O deputado Marum, ele esteve com a gente aqui também, e ele chamou, né, essa relação até de uma relação, uma delação asquerosa e tal, e disse que isso poderia ser um complô, né, de alguns segmentos para tentar desarticular as reformas que estão em andamento. Reforma da Previdência, reforma trabalhista. O senhor acredita nisso também, senador? Não, essas reformas, elas são, na minha opinião, pode ter razão, mas eu acho que quem que impede, vamos dizer assim, a reforma, principalmente reforma trabalhista, são os setores organizados, o chamado corporativismo, né? E aí segmentos organizados que pressionam parlamentares, né? Eu, particularmente, procuro ouvir todo mundo e voto com a minha consciência. Eu acho que cada um de nós tem que ter. Pode ser que naquele momento você, ao votar, você desagrada um segmento, ou 2, ou 3, ou vários, né? Mas você está fazendo uma coisa consciente para o seu país. Eu estou convencido de que as reformas precisam acontecer. Que, não sei se lembram, mas quando o governo, esse atual governo, assumiu, nós estávamos com um déficit enorme de 160 bilhões de reais, né? A chamada maquiagem, né? A contabilidade maquiada, a maquiagem, contabilidade criativa, aquilo era uma maquiagem. Chegou-se a dever para o Banco do Brasil, um banco, né, controlado pela União, 51 bilhões de reais, que não aparecia na contabilidade. Caixa Econômica, mais 10 bilhões, e assim para fora. Não acreditar nos números do governo é muito ruim. Então, todo esse esforço de você, a hora que você diminuir, não, e tem que diminuir as despesas do governo, né? Tem que fazer baixar as despesas do governo. É claro que também há que ter um esforço no sentido de que tudo isso que está se vendo aí, de roubalheira, de dinheiro, tudo, isso precisa acabar, né? Até porque são essas coisas que desacreditam. Mas a reforma, sem dúvida nenhuma,
Eu só não acredito que isso possa ser uma armação. Eu acho que não é uma armação. Eu acho que as pessoas que são contra porque serão atingidas, direta ou indiretamente, e vão ser contra, né? E são setores organizados que sabem reivindicar, sabem fazer o lobby lá no Congresso. Mas a mim, como eu já disse, eu vou ouvi-los com a maior educação, com o maior respeito, mas quem vai decidir o voto, ouvindo as pessoas e levando em consideração o que elas dizem, vai ser, em última instância, vai ser eu que vou ter que decidir. Cada um vai decidir por si, porque vai ser eu que vou deixar o meu voto ali consignado. E do jeito que elas estão, o senhor, principalmente a trabalhista, né, que está em discussão mais efetivamente, do jeito que elas estão, não? Não, do jeito que ela veio da Câmara, eu não votaria. Voto com o relator se eu tiver uma garantia, porque funciona assim, ó. Se você alterar nesse momento o que veio da Câmara, né, o Senado alterar, fazer emenda, modificar, ele tem que voltar o texto para a Câmara. E a Câmara só tem duas coisas a fazer: ou aceitar a modificação ou rejeitar. Eu digo que ela vai rejeitar todas as modificações que foram propostas e foram aprovadas por maioria. E aí nós vamos ficar com o texto, sem poder fazer nada. Do jeito que está sendo negociado, nós vamos ter a garantia do governo de que vamos votar o texto original, mas na hora da sanção do texto vai se editar uma medida provisória eliminando vários itens, me parece que são 8 itens, né, que o Senado não concordaria em votar. Bom, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós voltamos conversando com o senador do PMDB, Valdemir Mocca. Mais alguns minutos. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com o senador Valdemir Mocca, do PMDB. Senador, recentemente o senhor teve uma discussão com a liderança do PMDB no Senado, o senador Renan Calheiros, a quem o senhor próprio diz que não tem mais liderança no PMDB por tudo que o envolve. Ele tem feito duras críticas ao governo do presidente Michel Temer, principalmente nessa atual indicação. Isso, de uma certa forma, indica que o PMDB está se desfarelando em termos nacionais ou não? Me desculpe, algumas de vocês da mídia têm umas expressões na minha avaliação exageradas. Sabe quantos votos tem Renan hoje na bancada? 4 ou 5. De 22. Por isso que eu digo que ele há muito tempo não fala em nome da maioria da bancada. E não fala mesmo. Né? E o que aconteceu na prática? A minha diferença com o Renan, ela é antiga. Aliás, da cúpula do meu partido. Eu nunca fui vinculado a essa cúpula. Claro que lá, forçosamente, você tem que ter uma relação cordial, e eu tenho. Mas não tenho essa ligação, né? Ela começou da vez que ele tentou a reeleição, porque eu já entendia que o Senado tinha que ter no seu comando um homem com um passado intocável e irretocável, capaz de colocar a instituição num plano mais elevado. O senhor seria esse nome hoje? Não, eu lancei Luiz Henrique, né, da Silveira, o ex-governador de Santa Catarina, amigo do doutor Ulisses, ex-governador, líder da bancada do PMDB na Constituinte da Câmara dos Deputados, um homem honrado, com um monte de predicados, e que o PMDB, né, teria hoje como presidente do Senado. E veja como eu, né, não errei, porque nos últimos 2 anos do Renan, então é um homem que eu confiaria. E o senhor assumiria esse posto hoje, senador?
Eu não tenho esse perfil. O meu perfil é mais de um sujeito conciliador, de bastidor, né? Eu me conheço, tenho pavio curto, as pessoas sabem disso, e o cara, para ser líder, ele tem que ficar ouvindo muita coisa, conciliando. Eu tento ser conciliador, mas em determinados momentos, como esse que foi com o Renan, vou te explicar, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, antes de mim, tinha subido à tribuna e tinha dito que o presidente não tinha mais nem o apoio do partido dele, se referindo naturalmente à fala do líder. Foi quando eu subi na tribuna dizendo que não, que o presidente tinha acabado de convocar uma reunião onde lá compareceram 17 senadores, dizendo que apoiaria as reformas, não? E que estavam firmes com ele nesse projeto das reformas. Então, não era verdade que o presidente não tinha apoio para apoiar as reformas, nem do partido dele. Quando me vi surpreendido pelo senador Renan, tomado de uma ira, e nem sequer me pediu a parte, chegou esbravejando no microfone. Né? Isso é puxa-saquismo dos 17 que foram lá. Aí eu tive que responder. Eu não conheço ninguém mais puxa-saco que Vossa Excelência. Essa é a nossa história. Ele depois me pediu desculpa, porque eu não estava falando com ele. Eu sequer tinha me referido ao nome dele. Agora, ele não fala por mim e eu não me reporto à liderança do Renan Calheiros. Mas mantiveram ele como líder, né? Mantivemos, Fausto, pelo seguinte, é exatamente isso, que nesse momento não interessa ao partido dizer que ele tem uma bancada rachada, até porque o número é muito pequeno. Ele vai indicar, vai orientar uma votação que, se for, ele orienta contra, né? Mas pelo menos 17, 18 senadores votarão a favor. Então ele não tem esse comando mais sobre a bancada. E não interessa nesse momento uma dissensão, que explore o partido. Então, depois que. Agora, o que ele se comprometeu? De externar opiniões em que a maioria, né, deixe claro, isso aqui é a opinião da maioria. Ele, enquanto senador da República, senador Renan, tem o direito de falar o que ele quiser, o que ele pensar, e defender o que ele quiser. Foi eleito pelo Estado dele, eu respeito. Agora, ele não tem o direito de falar em nome da bancada do PMDB, da qual ele não tem respaldo da maioria. Agora, senador, voltando a falar da questão regional aqui, com o envolvimento do ex-governador André Putinelli, nas denúncias, nas operações e tal, o PMDB, de uma certa forma, perdeu uma grande força na disputa para as próximas eleições agora. Com o envolvimento do atual governador Reinaldo Azambuja, o PSDB perde uma grande força que poderia ser um candidato forte para o ano que vem, de uma certa forma. Vamos saber o que vai, né, transcorrer daqui até lá. Mas qual seria o nome do PMDB hoje para assumir essa lacuna que, por enquanto, está aberta para as próximas eleições? É muito cedo para a gente responder essa pergunta. Você mesmo admite de que nós podemos chegar no final do ano com um cenário em que o Reinaldo possa concorrer, e se o Reinaldo puder concorrer, o André vai poder concorrer. Né? Essa disputa pode vir a existir. Agora, se isso não for possível, nos quadros do PMDB tem nomes importantes. Eu citaria o nome da senadora Simone Tebet, que está na metade do seu mandato. É uma pessoa que tem uma formação jurídica muito boa, mas muito bem. Ela é doutora em Direito, ela tem demonstrado isso em um cenário nacional. E se o senhor receber esse convite, o senhor encararia essa missão? Eu digo a você, a minha pretensão é de voltar a ser candidato ao Senado da República, porque eu fui vereador, né, deputado estadual, deputado federal e agora senador. Não tenho essa experiência
que precisa ter de gestão, né? Eu acho isso importante. Você tem que saber aquilo que você pode fazer. Não que eu não pudesse aprender. Eu sempre me considerei um bom aluno. Eu talvez aprendesse. Mas por que, se nós já temos uma pessoa que vai estar na metade do seu mandato de Senado, que tem experiência como gestora, que é uma pessoa em que a população, tenho certeza, de Mato Grosso do Sul confia. Por que não a Simone? Além da Simone, nós temos um prefeito de uma cidade pequena, Costa Rica, que nesse momento de crise ele consegue ter mais de 90% de aceitação de bom e ótimo, que não é do PMDB, mas é muito simpático ao partido, que é o Valdeli. E nós temos também o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Oswaldo Mock Júnior. Então, veja, só por citar quadros, não estou dizendo, mas o PMDB tem quadros para enfrentar essa disputa. Agora, não é possível, então, a aliança. Eu, particularmente, não sou contra a aliança. Agora, essa aliança tem que ocorrer dentro de uma convenção. Sim. Não dentro é de uma base de grupo apoio, decidir, claro. Não, você tem que chamar os companheiros, a convenção, a maioria do diretório regional tem que aprovar. Você tem que decidir entre lançar uma candidatura própria ou fazer aliança. Né? Então, é disso, porque essas decisões, embora as pessoas falem, não, é uma pessoa só que toma. Não é verdade isso. O PMDB é um partido que ele toma decisões em conjunto. O diretório do PMDB estadual e os diretórios municipais são muito atuantes. Ok, senador, eu gostaria de agradecer sua presença aqui no Diálogo Aberto e deixar as portas abertas, né, para que nós possamos ter outras e boas conversas aqui. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de vê-lo aqui, já tinha encontrado em Ponta Porã, mas o Fausto é um amigo muito querido e um jornalista muito respeitado, e eu fiquei muito feliz de revê-lo aqui. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço. Queria agradecer também a presença do jornalista Fausto Brito. Obrigado, Fausto, pela presença aqui. E o Diálogo Aberto vai ficando por aqui. Nós desejamos a todos vocês uma belíssima semana. Estamos de volta no próximo domingo, às 9h30 da manhã. Um grande abraço e até lá.